Chegamos à aula número 2 de substantivo. Bora para a tela, porque o substantivo continua sendo a palavra que nomeia os seres. Mas olha o que eu trouxe para você. Alguns verbos geram substantivos abstratos, geralmente por sufixos. É aquilo que se chama, e você vai ver mais na frente, de derivação sufixal. Derivação sufixal. É um pouquinho de morfologia construcional, tá certo? É o que chamamos de derivação sufixal. Tá aqui. Olha aí o que eu tenho para você aí, ó. Bora lá. Construir gera o substantivo abstrato, construção. Surgir, surgimento. Lançar, lançamento. Ceder, cessão. Lembrando que esse ceder é do verbo ceder e tem a cessão assim. Sair, saída. Tolerar, tolerância. Mudar, mudança. Consolidar, consolidação. Manter, manutenção. O nome desse princípio dentro da língua portuguesa é nominalização. É um recurso muito bom, é um recurso muito utilizado, né? É um recurso de coesão textual. Deixa eu escrever aqui para você, tela cheia para você. Recurso de coesão textual. Beleza? É um grande recurso de coesão textual, porque quanto menos verbos você usa, né? É uma ferramenta de coesão textual e ali, claro, que a ferramenta de nominalização denota concisão. E o que é concisão, Silvio? É falar pouco, é falar breve, mas é falar tudo. E é claro que a banca que mais trabalha com isso aí é a banca FGV. Olha aqui, ó. Vamos tentar ver uma questãozinha de leve. As opções a seguir mostram um verbo empregado nos textos 1 e 2. Eu tirei esses textos 1 e 2 aí porque eles não vão ajudar em nada. Acompanhado de um substantivo correspondente. Olha aí, ó. Essa ideia de correspondência, correspondente, quer dizer semântica. Assinale a opção em que essa correspondência esteja totalmente errada. Bacana, ele coloca viralizar a visão, cruzar, cruzamento, comover, comoção, receber, recepção, enviar, envio. Beleza? Aí ele vai lá e coloca viralizar visão. Resposta, letra A. O para ser visão deveria ser pelo menos ver, para ser visão. E para ser viralizar, deveria ser viralização, né? Então, se fosse ver, seria visão. Se fosse viralizar, seria viralização. Bacana? Bora para os graus aqui do substantivo, ó. Há 2 graus, aumentativo e diminutivo. Normalmente, os sufixos inho e ão indicam, respectivamente, aumentativo e diminutivo. Correspondentes, você já sabe, né? Correspondentes a pequeno e grande. Todavia, existem formas desses graus interessantes. Algumas delas conhecidas, já outras não tão conhecidas. Vamos lá, ó. Temos algumas aqui, né, ó. Pançudo, de pança grande. Cabeçorra, cabeça grande. Voz forte. Copo, boca, grande. Faca, homem, dente. Tudo isso aí entra no grau dos aumentativos. Mas, Silvio, eu estou acostumado a chamar cabeção. Posso? Pode. Só que cabeção é uma forma popular. Cabeçorra é uma forma erudita. O que é forma erudita, né? Você tem que ver que alguns você tem forma popular e em outras você tem forma erudita. A forma popular é aquela forma coloquial, sem muita normatização, enquanto que a forma erudita é aquela forma mais técnica, atrelada à norma padrão da língua. Entendeu? Então, todos eles são aumentativos. Voz grande, copo grande, boca grande, né? Às vezes as pessoas vão lá e colocam bocão, colocam copão,
colocam vozeirão mesmo, não é vozeirão mesmo. Aqui no grandalhão colocam grandão, né? Aqui colocam o facão, aqui colocam o homão. Homão, eita, ele é um homão, né, Tite? E o dentuço é dentuço mesmo. Todos são aumentativos. Aí tem aqui, ó, os fedelhos, né? Que são as crianças pequenas, o folheto, o corpo pequeno, o homem pequeno, a chuva pouca, a colher pequena, um violão menor, né? Uma vila, menor que vila, uma rua e uma bitoca. Né? Essa bitoca aqui, na verdade, é beijo. Beijo pequeno. Bitoca é beijo pequeno. Amor, dá uma bitoquinha, dá uma bitoquinha. Todos eles aí estão atrelados ao grau dos diminutivos. Então você está vendo aqui que os aumentativos e os diminutivos que eu usei do pançudo, ó, da cabeçorra, do vozeirão, copázio, bocarra, grandalhão, facalhão, homenzarrão, dentuço, fedelhos, folheto, corpúsculo, homúnculo, chuvisco, colherzinha, violino, vilarejo, ruela, bitoca, entendeu? Todos eles são diminutivos, mas existe uma parada interessante. Nem sempre os diminutivos indicam diminutivos. Olha aqui o texto. Por vezes, certos diminutivos são empregados de forma estilística, e você sabe que a estilística analisa o estilo, ou seja, saindo da ideia de grau. Contudo, tudo depende do contexto. Silvio, sempre tive dificuldade em entender o que é o contexto. O contexto nada mais é, concurseiro, que a situação comunicativa, né? É a situação comunicativa, são os atos de fala, né? É a condição de usabilidade, condição de uso. Você que determina a condição de uso do teu texto. Quando você fala aqui, ó, ele se acha um sabichão. Peraí, se eu estou dizendo que ele se acha, é porque talvez ele não seja. Então você tem aqui algo como uma ironia, não é verdade? Aqui, ó, oi gatinha, sumiu, hein? Né? Esse gatinho aqui não é uma gata pequena, né? É um elogio. É um elogio. Amorzinho traz café. Não é um amor pequeno, mas aqui você tem carinho, você tem ternura, né? Que mulherão! Eita! Não é uma mulher grande, mas é uma mulher bonita, né? É uma mulher bonita. Então aqui é um elogio em forma de surpresa. Olha que tudo. Aí, ó, vou ali tomar aquela cervejinha. Essa cervejinha aqui não é uma cerveja pequena, também tem a ver com carinho ou ternura. Faz isso pra mim rapidão, não quer dizer que é um rápido grande. Rapidão é ligeiro. Ligeiro. Às vezes parece que essazinha quer aparecer. Essazinha. A mulher fala, tem mulher, as mulheres falam muito isso, né? Esse negócio de essazinha. Essazinha, isso aí é uma crítica, né? É uma crítica. Corinthians, o melhor do Brasil, faz um golaço na urubuzada. Não é um gol grande, mas aí também tem um tom de elogio, surpresa, né? Não são muitas as bancas que trabalham com esse formato de diminutivo que não indica diminuição. Não são tantos, mas nós temos algumas, por exemplo, aqui, olha quem vem aqui, ó, FEV. Olha o que ela quer. O conceito de direitos humanos, o conceito de direitos humanos está sendo transformado num palavrão. Foi o Boris Casóis. Isso é uma vergonha. Nessa frase, o vocábulo palavrão, formado com o sufixo ão, perdeu o valor de aumentativo, passando a significar a palavra chula. Opa, então palavrão aqui não é palavra grande. Palavrão é uma palavra chula. E o que é uma palavra chula? É uma palavra desagradável.
é uma palavra desrespeitosa, né? Quando a pessoa fala, pô, esse cara fala muito palavrão, é porque é uma palavra chula, desrespeitosa. Ele quer a opção em que todas as palavras receberam novo significado na forma aumentativa, ou seja, ainda que indiquem aumentativos, ainda que tragam sufixos de aumentativo, ainda que pareça algo grande, perdeu o seu valor. Tá aqui. Perdeu o valor de aumentativo. Perdeu. Perdeu, perdeu. Olha aí, ó. Vamos ver aqui. Cartão, papelão e portão. O cartão não é uma carta grande. Assim como o papelão não é um papel grande. Pode ser até aquele objeto meio marrom. Mas sabe o que pode ser também? Papelão pode ser vergonha alheia, né? Quando você fala que o Flamengo fez um papelão diante da torcida é porque perdeu, né? Teve uma vergonha, teve um equívoco. E portão também está longe de ser uma porta grande. O portão é portão. O portão pode ser aquele portão grandão assim, ó, aquele portão grandão assim, ou pode ser esse portão menor aqui também. Pode ser esse portão menor. Pode ser esse portão menor. Perdeu o significado. Homem-zarrão é um homem grande. Garrafão é uma garrafa grande, é um garrafão. E o caixão, tá bom. Caixão pode até ter perdido, mas caixão é uma caixa grande. Só que hoje, talvez perdeu, mas o sentido tá lá. Caixa grande, ó. Panelão, panela grande, uma colher grande e uma faca grande. Uma jarra grande, uma casa grande e um prato grande. Um pé grande, uma cabeça grande e um fardão, uma farda grande. Então a resposta só pode ser letra A. Isso é questão de semântica, né? E de vez em quando eu vou trazer essas questões de semântica. Quando eu falo questões, eu não estou falando só de quesito não, tá bom? Porque se eu tenho semântica, a semântica é o campo gramatical que trabalha com a noção, com a ideia e com os sentidos das palavras e expressões, mas tudo dentro de um contexto. Tudo dentro de um contexto. Se não tiver contexto, não tem. Beleza? Olha aí, ó. Tem mais uma, agora é VUNESP. Agora é VUNESP. Assinale a alternativa cujo termo em destaque forma o plural em ons, assim como no termo em destaque no trecho, formulação de opiniões. Não existe fórmula mágica para você aprender isso aqui, senão na base da decoreba. Senão eu vou ter que ficar aqui falando, né, de latim, e eu não quero, porque você também não quer saber. Mas olha aqui, ó. Órgão é órgãos. Cidadão é cidadãos. Folião é foliões. Pão é pões. É pães. Irmão é irmãos. Aí, acabou. Resposta, letra C. Molezinha, né? Sem eira nem beira de ramo de figueira, claro? Mas é claro que nós teremos no futuro aulas sobre isso para que você possa realmente entender como grafar cada um desses vocábulos. Ei, essa foi curtinha, né? A primeira foi lapada, muita coisa começando a aula. Essa foi curtinha e a partir dela você já vai conseguir ter uma noção maior sobre a amplitude do substantivo. Eu já fico aqui agradecendo a você pela presença e, ó, já fique ligado no seu plano de estudos e nas aulas que estão por vir. Ó, beijo no coração e até já, herege. Tchau!
Fala, concurseiro! Chegamos à aula de número 3 aqui de substantivo, né? Lembrando que a aplicabilidade do substantivo é mais condicionada ao contexto e a depender da banca com a qual você queira trabalhar. Mas dificilmente vai mudar o que nós já temos mostrado aqui. O tópico que iremos ver aqui é a variação de gênero, isso mesmo, gênero. Você sabe que em língua portuguesa, gênero trata de masculino e feminino. Geralmente essas questões de gênero, elas são trabalhadas com os artigos, elementos com os quais vocês já trabalharam, nós já trabalhamos aqui, e até mesmo com pronomes, e em menor escala com os numerais, beleza? Aí nós temos dois tipos aqui de substantivos. O primeiro é o uniforme e o segundo é o substantivo biforme. O uniforme indica gêneros diferentes sem mudar a forma, enquanto que o gênero biforme indica gêneros diferentes com mudança de forma. Em outras palavras, se você parar para de fato analisar, você vai ver que aqui, ó, dentro da palavra uniforme tem a palavra um. E dentro da palavra biforme tem a palavra dois, beleza? Uniforme 1, biforme 2. Uniforme 1, biforme 2. Bacana? E por aí você sabe mais ou menos como vai ser o andar da carruagem da aula de hoje. Seguindo ainda, olha aqui, ó. O que eu quero que você entenda? Perceba que você tem a palavra filho, mas você também tem a palavra filha, ó. Filho, filha. Note que o radical, a base da palavra, bem aqui, ó, continua a mesma, entendeu? A base da palavra continua a mesma. Aí você começa a perceber essa diferença, ó. Oficial, acredite você ou não, você tem aqui a oficiala. O brasileiro, você tem a brasileira. O diácono, você tem a diaconisa. O homem, aí você já tem a mulher, né? A vaca, você já tem aqui o boi. O ator, você tem a atriz. O herói, você tem a heroína. O zangão, você tem a abelha. Jabuti, você tem a jabota. Guri, você tem a guria. E alemão, você tem a alemã. Percebeu? Aí você vê o quê? Poxa, Silvio, então essa galera toda aqui é um substantivo que são substantivos biformes. Todos eles são considerados substantivos biformes. Por quê? Porque eu tenho gêneros diferentes, bem aqui, ó, diferentes com a mudança de forma. Você viu que a forma não mudou, a forma continua a mesma. Filho, filha, aí eu posso incluir nesse rol gato, porque eu também tenho feminino que é gata. Então você percebe que ele aqui serve tanto para animais quanto para seres personativos, que são pessoas. Então você tem gato, você tem gata, você tem cavalo, você tem égua. Então são substantivos biformes. Por quê? Porque ele trata os gêneros diferentes com a mudança de forma. Beleza? E seguindo a nossa carruagem, agora vamos falar daqueles que são considerados substantivos uniformes. Como o próprio nome já diz, tem uma única forma. Mas o primeiro detalhe sobre o qual eu quero falar é esse aqui, ó. Comum de dois, ó. Ele é comum para os dois gêneros. Por aí você tira a definição de uniforme, ó. Refere-se a pessoas, somente a pessoas, ó, e o gênero é indicado por determinante. Esse determinante pode ser um artigo, pode ser um pronome, entendeu? Aqui, essas classes funcionam como determinantes. Olha aqui o sobrecomum, eu quero que você olhe para esse aqui, ó, porque é somente uma palavra, ele se refere somente a pessoas e o gênero dele é fixo e estático. O que quer dizer isso, Silvio? Que ele tem somente uma única forma. Somente uma única forma, e essa forma
ou serve para o masculino, ou serve para o feminino, ou serve para os dois. Bacana? E aqui, nos substantivos epicenos, eles se referem a animais e plantas, e o gênero é indicado por determinantes. Já o sexo é determinado pelos adjetivos macho e fêmea. Beleza? Macho e fêmea. Aonde você quer chegar com isso, Silvio? Muita gente não pode ver nome de animal que pensa que o substantivo é epiceno. Por favor, preste atenção aqui no jabuti e na jabota. Preste atenção no zangão e na abelha, no carneiro e na ovelha. São substantivos biformes porque eles têm duas formas. Uma para o masculino, outra para o feminino. Bacana? E aí você começa a perceber essa diferença. Vou encher a tela para você aqui, ó. Você tem aqui a palavra agente. Então você tem aqui, dentro da palavra agente, por exemplo, você não tem a palavra agenta. Professor, eu vi silêncio. O agente, a agente. Percebeu? É o mesmo substantivo que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Ele aqui vai ser chamado de comum de dois. Eu vou colocar bem aqui, ó, CD, que quer dizer comum de dois. Quando você for estudar depois, você vai saber do que eu tenho falado. Bacana? Olha aqui no caso da palavra dentista. Você tem o dentista e a dentista. É a mesma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. E aqui eu tenho também um comum de dois, beleza? Comum de dois. Detalhe, uma dica de amigo, tudo que é terminado em ista já é comum de dois gêneros. Tudo terminado em ista é comum de dois gêneros. Manobrista, frentista, finalista, acabista não. Mas, ó, frentista, manobrista, dentista, maquinista, frentista, maquinista, finalista, frentista. Olha um monte de exemplos, entendeu? Então, aí você passa também um pouco pelo conhecimento de mundo. Você tem o repórter e a repórter, ou seja, é o mesmo substantivo para o masculino e para o feminino. Então, nós temos aqui um substantivo que é comum de dois gêneros. Olha aqui, diplomata. Eu também tenho aqui em diplomata a mesma forma, ó, o diplomata e a diplomata. E aqui em o diplomata, a diplomata, eu tenho comum de dois gêneros. Bacana? A palavra carrasco, né? A palavra carrasco, ela é somente masculina, ela é o carrasco. Mas, Silvio, e se eu tiver uma professora que é carrasca? Bem, a palavra carrasca, ela é inexistente na língua portuguesa. Mas você pode falar, sabe por que você pode falar? Porque a boca é sua. Você pode falar porque a boca é sua. Mas o que eu quero que você entenda, né, é que o carrasco não tem carrasca. A professora é minha carrasca? Não. A professora é minha carrasco? Não. A professora é meu carrasco. Porque isso aqui já é um substantivo chamado de sobrecomum. Ele tem uma única forma que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. De semelhante modo, acontece com cônjuge. Se você for uma mulher, o seu cônjuge é o seu companheiro. Se você for um homem, o seu cônjuge. Ah, mas o nome da minha esposa é Joana. O seu cônjuge se chama Joana. Mas por que não pode ser cônjuja? Por que não pode ser minha cônjuge? Porque o substantivo, ele é masculino. Então, os que estiverem atrelados a ele tem que ser também. Beleza? Por exemplo, testemunha, eu também tenho aqui sobrecomum, porque eu só tenho aqui na língua portuguesa a testemunha. De semelhante modo, eu tenho a pessoa. Então, eu também tenho o substantivo sobrecomum. Olha aqui a palavra vítima, eu só tenho a vítima. Mas, Silvio, e se a vítima for um homem? A vítima se chama Silvio. A vítima, com o nome de Tacano, chegou, entendeu? Então, esse lance aí de vítima, isso aí é um substantivo sobrecomum. A vítima. A vítima.
Aí você tem fã, você tem o fã e a fã. Quando você tem a mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, é porque eu tenho aqui um substantivo que é comum de dois, né? Mamoeiro, lá vai canoeiro. Ah, não, aqui é mamoeiro. Mamoeiro é nome de planta. Então você tem aqui, ó, o mamoeiro macho e você tem também aqui o mamoeiro fêmea. Fale com o biólogo que ele vai explicar melhor para você, mas uma coisa é certa, eu sei que esse cara aqui é o quê? É um substantivo chamado de epseno. Bacana? Ó, jacaré. Não existe jacaroa, jacaraã, jacarana, né? É porque aqui você tem jacaré macho e jacaré fêmea. Você percebeu que em todos os momentos nós estamos falando, né, de substantivo. Jacaré macho, jacaré fêmea, entendeu? Não tem jacarana. Aí você tem cobra. Você tem aqui, ó, cobra macho, cobra fêmea. Beleza? E aí, fazendo aqui a parada, eu já sei que ele é um substantivo epiceno. Barata, também eu tenho barata macho e barata fêmea. Professor, como é que eu faço para descobrir? Não sei! Epiceno. Galo. Sei o que? Galo, eu tenho galinha. Ou seja, eu tenho duas formas. Então, eu tenho um substantivo que é o quê? Duas formas. Duas formas. Se eles são duas formas, olha para mim. Se eles são duas formas, eles são biformes. Entendeu? Mas galo, galinha, aqui eles são substantivos disfarçados. Disfarçados. São biformes. Bacana? E cachorro, você tem aqui cachorro, você tem cachorra. Cachorro, cachorra. Aí você percebe que aqui em cachorro e cachorra, você tem aqui também substantivos biformes. Show? Beleza? Tranquilo? Então, aqui, Silvio, então quer dizer que esses dois caras apareceram aqui de gaiato. Vieram de gaiato, né? Galo, galinha, cachorro, cachorra. Mas deu para entender? O substantivo comum de dois, ele é comum para os dois gêneros. Comum para os dois gêneros. Os substantivos uniformes, eles somente têm uma forma. Eu quero chamar a atenção para um vocábulo que já trouxe muita treta, que é o vocábulo presidenta. Beleza? O que eu quero dizer? A palavra presidenta, ela sempre existiu na língua portuguesa. O primeiro registro dela pelo Volpe, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, ele registrou essa palavra a primeira vez em 1932. Entendeu? Mas, Silvio, isso aí não é um arranjo político, não. Não é um arranjo político, não. A questão é que nós, brasileiros, nunca fomos motivados a chamar presidenta. Porque nós temos aqui um equivalente, que é o equivalente que é presidente. E aí você começa a perceber que você tem... O que a língua portuguesa fez? Ela já tinha aqui o presidente para o homem, a presidente para a mulher. Mas aí ela criou, né, uma forma de tentar conduzir essa situação e deixou o presidente no feminino, mas deixou presidenta no feminino, mas deixou presidente no masculino e no feminino. Bacana? Então, presidente é usado para homem, pode ser usado para mulher, mas presidenta também está totalmente registrada. Beleza? Tranquilo? De boa? Ó, a tela cheia para você aí, ó. Tela cheia para você aí, ó. Mudança de sentido. Você sabe que sempre que nós falamos sentido aqui, nós estamos falando dela. Sentido. Noção.
Beleza? Como é que funciona isso, Tite? É assim, ó. Note que eu tenho uma diferença entre os a cabeça e o cabeça. O cabeça aqui é o líder, enquanto que a cabeça aqui é um membro. Ó, a capital e o capital. A capital é a cidade. Cidade. Enquanto que aqui, ó, o capital quer dizer o quê? Dinheiro, recursos. A lotação é a capacidade. O lotação é o veículo. Beleza? Então, o lotação é o veículo. A grama e o grama. Essa grama é a relva. É o matinho do campo de futebol do Vasco. Aí você tem o grama, né? A grama e o grama aqui é a unidade de massa. Beleza? A rádio e o rádio. Aqui, ó, em a rádio é a estação. É uma estação. E aqui o rádio é o aparelho. Beleza? Aparelho. Aqui você tem a caixa, que é o objeto. E você tem o caixa, que é uma pessoa. Beleza? De boa? Então, claro, há muitos outros, mas o que vai determinar isso aí para você é o contexto. Bacana? É o contexto. O que é o contexto, Silvio? É a situação de fala. Mãe, vamos cortar, vamos pegar 300 gramas de picanha. Não, 300, porque a unidade de massa aqui, ela é masculina. Então é 300, beleza? Tela cheia para você. E claro, para não perder o hábito, vamos fazer aqui uma questãozinha. Dessa vez a questão é da VUNESP, uma banca de boa. Olha aí, ó. Nas passagens, proteção à saúde de todos os candidatos e proteger a saúde das crianças, jovens e adolescentes, o substantivo cidadão faz o plural com ão, sim, cidadão, cidadãos. E o substantivo feminino, crianças, refere-se tanto ao sexo masculino quanto ao feminino. Ou seja, se refere tanto a um quanto ao outro, professor, então nesse caso eu acredito que ele seja uniforme. Ele é uniforme, mas ele é uniforme o quê? E aí? Uniforme o quê? Vamos lá. Se refere ao sexo tanto masculino quanto feminino. Substantivos com essas mesmas propriedades gramaticais empregados em sua forma do singular estão destacados correta e respectivamente. Tabelião é tabeliães, já manda embora aqui. E aqui agente, você sabe que é comum de dois. Aqui crianças é um sobrecomum. Sobrecomum. E aí fica tudo de boa. Letra B. Durante a missa, o padre pediu atenção. O plural de atenção é atenções, né? Já manda embora também. E orientou os fiéis para que fossem bons com toda pessoa. Olha, pessoa é sobrecomum. Entendeu? Sobrecomum. Mas já não dá para ser. Patrão é patrões, manda embora. E assaltante é comum de dois. Letra D. Na sessão de terapia, o rapaz parecia fazer uma confissão ao referir-se à forma como tratava sua colega. Ó, não dá para ser, que colega é comum de dois, é o colega, é a colega.
Entendeu? Então, nesse caso, parece que vai ser a letra E. Quando subiu da igreja, o sacristão, são sacristãos, o plural, ficou aterrorizado com o acidente e preocupado para saber se houve alguma vítima, ou seja, a vítima aqui é um substantivo sobrecomum. Resposta, letra E de escola. É nóis. Beleza? É isso. Tá de boa? Aula de substantivo finalizada. Já parta logo para os próximos estudos. Vamos, contudo, alinhar essa sua preparação rumo à sua aprovação no concurso dos seus sonhos. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau!